Olá, eu sou Gabriel Moreno, especialista em RPA, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar a atividade FillForm, onde essa atividade utiliza a IA para fazer os mapeamentos dos campos de forma automática, sem que a gente tenha que preencher e identificar cada campo manualmente. Vamos lá então? O nosso objetivo aqui então é a gente utilizar o desafio do RPA Challenge para fazer o download da planilha, onde eu já tenho a planilha aqui. A gente vai clicar em Start e vai preencher cada campo de forma automática. O grande lance aqui é que se a gente utilizasse atividades como TypeInto, a gente teria que colocar um TypeInto para cada campo aqui nesse formulário. E esse formulário ele se altera cada vez que eu clico em Submit. Com a atividade FillForm, a gente consegue, através da IA, com que ela mapeie automaticamente esses campos. E sem que eu tenha que adicionar um TypeInto para cada campo. Então vamos lá no iPath, que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Aqui no nosso iPath, com o nosso projeto criado, então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é ler essa nossa planilha. Eu vou utilizar a atividade Read Range Workbook para a gente poder fazer a leitura da nossa planilha e vou selecionar a nossa planilha. Aqui eu preciso colocar qual que é o nome dessa planilha dentro do nosso arquivo, então a gente tem esse campo aqui embaixo, tá bem? E agora a gente precisa salvar isso aqui num data table, então vou utilizar o DT cadastro. Bom, o segundo passo é utilizar a atividade Use Application Browser para a gente poder interagir com o nosso desafio e indicar o nosso desafio. Então, indicamos o nosso desafio, que vai ser o RPA Challenge. Bom, antes de começar o desafio, nós precisamos clicar em Start. Então, eu vou pedir um clique e vou indicar o Start. Aqui vocês podem observar que eu estou utilizando um tipo diferente desse selector. É uma versão preview. Se vocês acharem estranho ou preferirem usar o outro ou não tiver, sigam mapeando os campos da mesma maneira, tá? Eu posso desabilitar aqui e ele volta à versão antiga. Então, vou só confirmar aqui. E nós vamos agora utilizar a atividade FillForm. Então, na verdade, antes de utilizar a atividade FillForm, nós precisamos fazer um loop, né, para cada arquivo aqui, para cada linha do nosso Excel, a gente precisa preencher lá. Então, nós vamos usar um for each row in data table. Vamos preencher o nosso data table aqui, tá bem? E agora sim a gente vai utilizar a nossa atividade FillForm dentro do nosso data table. Aqui ela vem preenchida já com o Use Application Browser. Eu vou remover ela aqui de dentro, porque a gente já está usando lá fora. E a partir desse momento, se a gente fosse fazer da forma convencional, nós adicionaríamos um TypeInto. Íamos clicar em Indicate e mapear cada campo aqui unitariamente. Com a atividade FillForm, a gente não precisa fazer isso. A única coisa que a gente tem que passar para essa atividade é um objeto com os valores e ela trata de utilizar IA para fazer o lançamento desses dados, tá bem? Então aqui ele tem alguns tipos que ele aceita, então ele pode aceitar document data, dictionary, JSON file, entity, data table, text. Então ele aceita qualquer coisa aqui para fazer o preenchimento do formulário, né? Então vamos ver se a gente consegue colocar Vamos ver se a gente consegue usar o current row aqui. A princípio a gente consegue utilizar um current row, tá? Então agora a gente pode fazer o seguinte: a gente, depois de preencher o formulário, a gente precisa clicar em Submit, certo? E confirmar. A partir desse momento, eu vou fechar aqui meu Excel. E a partir desse momento, então, a gente já está com a nossa automação construída. Vocês veem que ela é bem mais simples, né? Então, eu vou clicar aqui e vou debugar a nossa aplicação e vou aqui para o nosso RPA Challenge. Vocês podem ver, então,
que ele já iniciou o preenchimento das informações de forma correta, sem que eu tenha mapeado de forma unitária cada campo. Vocês podem ver que ele demora um pouquinho inicialmente para identificar, mas isso é muito útil quando eu tenho formulários que mudam toda hora, ou que talvez eu tenha formulários muito extensos. Então, isso acelera bastante o tempo de desenvolvimento e deixa a nossa aplicação mais confiável no preenchimento de relatórios que mudam toda hora ou que são muito extensos, tá bem? Então, vamos aguardar ele finalizar aqui e eu volto quando ele finalizar o desafio. Bom, agora ele concluiu o nosso desafio, então vocês podem ver que não foi da forma mais rápida possível, mas também não é nem esse o objetivo do Fillform. Então a gente pode ver que ele concluiu com 100% de sucesso os desafios e a partir daí a gente consegue fazer diversas coisas com o Fillform. Então, revisando aqui o que a gente fez uma leitura do nosso Excel, fizemos o início do formulário e dentro de um for each data row, nós automatizamos o preenchimento do nosso cadastro com o Fillform, passando diretamente o current row, tá bem? Então, aqui a gente deu um submit e a partir daí ele fez o preenchimento de forma automática do nosso formulário. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário aí também, com sugestões de vídeos para o canal e até a próxima.